Olá, estamos começando mais um podcast do Bors. Eu quero falar com você, empresário e empreendedor. Esse é um canal onde nós trazemos pessoas, empresários, case de sucesso que pode te ajudar no seu negócio ou até mesmo você que ainda não tem um negócio, e é nesse canal que você vai pegar expertise, exemplos e principalmente case de sucesso. Mas antes eu quero te chamar para você ir no sininho e ativar o sininho para receber novas notificações. Lembrando que esse podcast nós vamos passar ele no nosso canal, mas deixe seu like e encaminhe para outros empresários. Hoje nós temos a honra de estar com a doutora Eliane, uma amiga, uma colega, uma cliente e também eu sou cliente dela, mas ela vai trazer alguns cases de sucesso, principalmente na área da saúde. Eliane, prazer recebê-la aqui e eu quero que você nos dê a honra de se apresentar e também falar onde encontrar você nas redes sociais. Bom, primeiro eu que agradeço essa oportunidade, de ser convidada para participar desse podcast. É uma imensa honra estar aqui, podendo compartilhar com o seu público. Meu nome é Eliane Pires, sou médica, sou especialista em ortomolecular, saúde integrativa e longevidade. Para me encontrar nas redes sociais, o Instagram é DRA_Eliane Pires. Isso. E você não se preocupe que vai estar na descrição o Instagram da doutora Eliane, que ela tem várias etapas que pode te ajudar aqui. E uma delas, nós vamos falar um pouquinho também sobre o emagrecimento. É isso mesmo, doutora? Sim. Dentro dessa área que eu atuo, os meus casos mais fortes, a procura maior é o emagrecimento. Então, a gente vai falar focado nesse público que procura uma luz, que já tentou de tudo e a gente sabe que não é fácil. E eu já vivi essa experiência com a doutora Eliane, eu desci 10 quilos, só que aí eu tomei uns medicamentos aí e realmente eu estava com sinusite. Infelizmente eu voltei, mas preciso melhorar, voltei para a academia agora, estamos ajustando. Então você que está nos acompanhando, nós estamos com a doutora Eliane Pires, ela é uma médica especialista em emagrecimento e também tem outros processos que ela faz. Então você que está nos acompanhando, pegue as dicas, não perca essa oportunidade. Mas vamos lá, doutora, por que medicina? Então, isso vem de uma história mais bem pessoal. Sim. Desde criança, eu cresci vendo alguns parentes, familiares, acometidos por algumas doenças crônicas que na época eu nem entendia que era doença crônica, mas eu via que afetava muito a qualidade de vida. E desde então eu decidi que não queria passar pelo mesmo que eu via o que eles passavam. E eu até então não sabia o que caminho seguir. Até que eu fui buscando conhecimentos no início em bancas de jornal, lendo revistas voltadas para a saúde. E aí depois eu decidi fazer medicina e especializar na área de nutrologia. É porque a maioria, hoje, eles ou é realmente uma paixão, que é normal acontecer, mas muito vai também pela remuneração, Porque hoje, normalmente, as famílias, o que você vai ser? Meu pai quer que eu seja ou médico ou advogado. Sim. Que são as profissões que, como se diz, em destaque em um tempo atrás, Porque agora, hoje, o destaque não é mais a profissão e sim a pessoa, porque às vezes, antes você tinha um currículo, você era reconhecido, só que hoje você com currículo só é muito pouco, Ou seja, pela experiência que você tem, é estudar eternamente. Você precisa de resultados, além de um currículo. Isso. E as pessoas se prendem realmente na profissão, mas tem que ter algo mais, doutora? Sim. Porque a profissão ajuda muito, mas se você não tiver paixão, se você não gostar do que faz, também não vai ter resultado. Eu falo que eu vim para a medicina com essa questão de querer transformação, não só para a minha vida, mas depois que eu entendi isso, é levar a transformação também para os outros. Então, transformação é um pouco diferente de mudança, que a mudança ela é temporária e é o que a gente mais vê. E a transformação é a gente levar essa consciência para o indivíduo e cada vez se apoderando de uma mentalidade, mudando essa mentalidade
a ponto dele transformar por completo e ele ter essa capacidade de decisões mais autênticas e dentro de um bom senso, né? E ser corretas essas tomadas de decisões. E dentro da área da medicina, aonde surgiu a veia empreendedora para você realmente ter a sua empresa, porque você é uma empresária, é uma médica empresária, mas ter o seu negócio? Como surgiu isso? Sou filha de empresários. Então você já absorveu da família, que legal. Eu já cresci, né? Eu cresci no comércio, né? Meu pai era dono de mercado, então eu era aquela pequena, participei de todos os processos, né? Desde guardar mercadoria na gôndola, de ficar ali como olheiro, né? Você sabe como que é mercado. Ir para o caixa, embalar presente, então todos esses processos. Então, já vem, né, dessa veia empreendedorismo da família, do pai. E depois que eu entrei para a medicina, eu fui trabalhar, né, em PSF, UPA, SAMU, e aí eu percebi que lá eu não fazia muita diferença. A gente até faz a diferença assim ali pontualmente, mas não é uma diferença a longo prazo. Aí eu falei, não, eu preciso partir para um caminho onde eu possa fazer algo que eu me identifico e realmente traga transformação, né, para os indivíduos. E aí eu resolvi abrir o meu consultório e desde então estou nessa pegada, né, de empreender na saúde. E eu vejo que hoje o médico ele é basicamente um complemento de muita coisa, né? Porque assim, a pessoa às vezes procura por, de repente, uma necessidade, mas ele acaba tendo uma amizade muito grande, né? Porque o que a gente fala dentro das profissões, né? Médico, advogado, eu como consultor financeiro ainda falo assim, olha, você pode até não falar para todo mundo, mas pelo menos para a gente você tem que abrir, porque a gente só pode ajudar quem fala o que precisa, né? E eu vejo que essa conexão é muito interessante entre o médico, né? A gente é médico, é investigador, é psicólogo, é coach, né? Então a gente acaba atuando em várias frentes, mas eu acho que essa é a verdadeira missão do médico, que foi desvirtuando ao longo do tempo, né? Porque foi ficando muito mercantilista, né? E muito segmentado, porque antes existia só um médico da família, né? Depois foram surgindo as especialidades, que não é ruim, tá? Isso é muito bom, porque o especialista ele tem um olhar mais específico, né, sobre aquela doença. Só que a gente perdeu um pouco dessa questão de estar ali participando do dia a dia da família. Eu estou responsável só pelo fígado do André, né? Então a gente perdeu ao longo do tempo essa questão de unidade, né? De ver o ser humano e estar ali atuando como um mentor. Né? E eu vejo também assim, que como o tempo é um, digamos assim, é um problema para muitos e falta para outros, porque às vezes você numa consulta você não consegue tirar tudo que o cliente precisa te falar, porque ele não se abre. E aí você vai conhecer nele aos poucos com as consultas, né? Até você entender um atendimento, de repente você tem um cliente, eu falo por mim, né? Eu acredito que pelo histórico que a gente já tem, então você já tem uma noção de como eu sou. E aí cada vez fica mais fácil até o tratamento. Sim, e na verdade, essa intimidade que vai se criando, o médico-paciente, né, ela é mútua. O cliente ele começa também a me trazer ferramentas para que ele mesmo comece a atuar na sua saúde sem precisar de tantas informações, né? Aí eu começo a ser mais pontual. E isso precisa, sim, um entrosamento. Se for aquele cliente que eu não tenho uma certa intimidade, que eu não consigo tirar dele, extrair dele o que eu preciso saber, vai ficar no superficial. Então a gente vai cair na mesmice, né? Então é essa visão que a gente procura mudar na forma que eu atendo hoje. Certo. Há uma pergunta aí até um pouco diferente, né?
Quem você acha que é mais aberto às primeiras informações na consulta, o homem ou a mulher? Olha, 90% a mulher, 90%, né? Mas isso também, quando a mulher ela tem uma resistência, ela é difícil também de quebrar esse padrão. Na verdade, é questão de cultura, Sim. né? Então, a gente quebrar padrões, quebrar mentalidade, porque quando o paciente ele vem para essa área de longevidade, saúde integrativa, a gente começa a quebrar vários paradigmas que já está arraigado na sociedade. É as crenças, né, que foi absorvendo pela mãe, da infância, né? Aí você chega com um paciente, né, meia idade, e você começar a desmistificar um monte de coisa que ele tudo acredita. Que ele ouviu, acreditou e às vezes até viveu, né, com a família. Sim. Às vezes os pais, avós, enfim, né? E aí você fala assim, não, isso não é bem assim. Aí a gente tem sempre uma resistência inicial, mas geralmente a mulher ela vem mais, né, aberta à mudança. Eu acredito também, né, que a mulher tem um hábito muito maior de ir ao médico, porque os homens, pela experiência que eu tenho, são poucos que acompanham um check-up, né? Digamos assim, pelo menos uma vez ao ano. Enquanto a mulher, ela vai mais vezes, principalmente pela parte ginecologista, né? Isso. Mas o homem, ele só vai fazer alguns exames, às vezes com 40 anos, para ver a próstata, ou sei lá. O homem, quando ele começa a vir com mais frequência, ele vem trazido pela esposa, né? Então, parte da mulher. Sim. Né? Isso é muito bom, né? Que é uma cultura que está sendo mudada. Eu acredito que as novas gerações, porque também, uma época atrás, não era fácil o médico. Não era fácil não era tão acessível. O acesso. Enfim, né? Mas que bom que está mudando, porque assim, hoje nós vivemos muitas transformações e muita, digamos assim, poluição, né? Em geral. E a gente está tendo muito problema. Mas vamos falar de alguma coisa boa também dentro do emagrecimento. Existe algum benefício no jejum? Então, é interessante você falar sobre isso, porque quando a pessoa ela vem para um programa de emagrecimento, não estou falando de todas, mas a grande maioria, eu falo que a pessoa está procurando ser emagrecida. Ela quer uma fórmula mágica, ela quer emagrecer tudo que ela engordou ao longo dos anos em pouquíssimo tempo, né? E isso não existe isso. A gente até consegue fazer uma grande eliminação de peso em pouco tempo, que eu falo grande proporcionalmente ao tempo, mas existem estruturas, existem protocolos que vai fazer com que a gente tenha sucesso nesse processo, né? Um deles é o jejum. E por que o jejum ele entra como uma grande ferramenta nesse processo? Porque, primeiro, ele tem uma grande ação anti-inflamatória. Então, uma pessoa que ela chega obesa ou com sobrepeso é uma pessoa inflamada, né? E é um organismo que vai responder mal por causa da inflamação. Então, para eu poder ter um metabolismo mais eficiente, mais acelerado, eu preciso desinflamar. Então, quando eu entro com jejum, tá? Que ele pode ser feito de várias formas, eu já estou diminuindo esse processo inflamatório, né? Diminuindo algumas coisas que vêm acompanhado com sobrepeso, por exemplo, a resistência insulínica, que é aquele estágio pré-diabético, né? A hipertensão, além de melhorar foco, concentração, aumentar, fazer o equilíbrio hormonal, aumento do GH. Então, o jejum ele traz muitos benefícios. Mas o que acontece? Existe muita resistência ao jejum. Mas o jejum também tem que ser um protocolo, né? O ideal, né? Não é só fazer por fazer. Exatamente, porque existem vários tipos de jejum, né? Existem
as formas melhores para se quebrar esse jejum, porque às vezes a pessoa ela faz um jejum e não tem resultado, não tem sucesso. Por quê? Porque na hora que ela vai fazer a quebra desse jejum, ela faz de uma forma desequilibrada e ela acaba perdendo aquele benefício que ela teria. Porque assim, eu vejo muito na internet, né, o famoso jejum intermitente, né? Sim. Que e eu vejo também alguns falando, mas assim, internet tem várias informações úteis, só que às vezes muitas são mais comerciais, ou seja, é só uma forma de atrair, né? Sim. É atrair para o processo. Mas esse jejum, né, uma pessoa fazendo jejum, ela pode fazer dentro de um acompanhamento todos os dias? Pode. Tá? Então, lembra que eu falei que existem vários tipos de jejum? Então, a gente pode começar com um jejum brando até fazer um jejum prolongado. Entendi. Né? Existe documentado de uma pessoa que fez um jejum de 380 e poucos dias, acompanhado, é claro, por uma equipe. Né? Inicialmente, ele fazia esse jejum em ambiente intra-hospitalar, e depois que ele foi adquirindo mais segurança, aí ele fez esse acompanhamento por mais de um ano, fazendo um jejum absoluto de sólidos. Né? Não morre. Só líquido. Só líquidos. Entendi. É claro que fazia reposição, Sim, né? Suplementava. Tem que suplementar, Sim. né? Porque o corpo ele realmente precisa. Precisa de nutrientes, minerais. Então, isso foi feito com acompanhamento médico. Tá? E o jejum é liberado só água? Não. Né? No jejum são liberados líquidos, né? Desde que não tenha uma sobrecarga calórica. Então, você pode fazer o uso do chás, cafés, desde que não tenha sido adoçados com açúcar ou mel, né? E isso não vai fazer a quebra do jejum. E a gente trabalha, quando faz um jejum mais prolongado, com um pool de aminoácidos, né? Que a gente dilui em água, onde não faz a quebra do jejum. Entendi. Tá? E o jejum está ligado à longevidade? Muito, né? Por quê? Existem vários estudos mostrando que a restrição calórica, né? Então, o simples fato de eu diminuir a ingesta de calorias no meu dia a dia já aumenta a longevidade. E o jejum é uma forma simples de eu fazer essa restrição calórica, ao invés de eu ficar contando calorias, né? Porque o nosso padrão cultural americano, né, principalmente brasileiro, é acordar, começar a comer, e a gente come no café da manhã, come no lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e vai até as ceias. É que eles, eu não sei hoje, né? Mas tinha uma prática que o ideal é comer de 3 em 3 horas. Sim. Isso tem sentido? Não tem sentido. Já se mudou essa mentalidade? A não ser que a pessoa precise, esteja em acompanhamento médico, em algum tratamento específico. Mas quando que você deve comer? Quando você sente fome, tá? Como nós somos habituados a comer com muita frequência, acaba que nós acabamos liberando hormônios da fome, mais ou menos nesses mesmos horários, que faz a gente sentir fome e faz com que a gente procure a comida, tá? Mas os nossos ancestrais, eles não comiam de 3 em 3 horas. Não tinha essa oportunidade. As refeições eram muito maiores, né? Eu que vim da família que sempre teve fazenda e tudo mais, o pessoal fazia um café da manhã farto, ou seja, comia mesmo, porque eles às vezes comiam só no retorno. E passava um grande período sem se alimentar. E trabalhando pesado. E pesado. Sol quente, muito, né? Então, assim, as comidas eram muito longe, tipo assim, muito mais de 5 horas de uma refeição da outra. Essa questão da alimentação a cada 3 horas, ela é uma questão mais comercial do que fisiológica, tá? Porque fisiologicamente
a gente precisa até dar tempo para que o que você acabou de ingerir passa por todo o processo de digestão, absorção, e você não pode estar sobrecarregando o teu organismo o tempo todo. Aí você perguntou, existe uma relação do jejum com a longevidade? É justamente esse período que eu fico em jejum, por ele ter essa questão anti-inflamatória, é que vai fazer com que eu tenha um processo de sobrevida maior, melhorando a sobrevida. Existe uma população, ela não é muito divulgada, que são os Hunzas, que é uma população que vive no Himalaia, e são uma população longeva. Lá eles costumam viver até os 120 anos, com saúde, tá? Sem doença, sem comorbidade, sem pressão alta, sem diabetes, quase não tinha obesidade, tá? E algumas pessoas ainda dessa comunidade chegavam até os 140 anos com saúde, né? As mulheres têm um período fértil mais longo. Na faixa dos 60, 65 anos, elas ainda são férteis, mas têm aparência de uma mulher de 30 anos. E aí foram estudar essa população. O que era feito nessa população? Então, observou-se muito a forma da alimentação dessa população. É uma população que eles, quando ela foi estudada pela primeira vez, eles falavam assim, mas esse povo não come, né? Eles só trabalham, e como é região de montanha, então eles têm aquelas dificuldades, né, de deslocamento, então que já funciona como uma atividade física, e aí eles percebiam que eles faziam apenas 2 refeições ao dia, né? E alguns faziam apenas 1 refeição ao dia, e o restante do dia eles passavam tomando suco de damasco, né? Então, foi uma das primeiras populações longevas que foi estudada. O comportamento, como que eles chegavam, né, com uma idade longeva e saudáveis. E dentro do jejum, às vezes a gente fica pensando, né? Qualquer um pode fazer? Qualquer pessoa adulta saudável. Por exemplo, você, né? Você não tem nenhuma doença de base. Sim. Você pode fazer. Agora, existem algumas restrições. Por exemplo, uma gestante não vai fazer, né? A gente não vai indicar um jejum para uma gestante. Um exemplo, vamos lá. Você me recomenda um jejum, mas tem uma preparação para isso, né? Ou vai depender do protocolo? Vai depender do protocolo. Por exemplo, se eu falar assim, Borges, vamos começar com um jejum de 12 horas? Isso é fichinha para você, tá? Porque você, por exemplo, faz seu jantar às 20 horas e vai tomar café às 8 da manhã. Já é normal, não tem nem jejum. É um jejum de 12 horas. Já é um cotidiano. É um jejum leve, mas já é uma forma de jejum, tá? É claro que para ter o benefício do jejum, eu preciso de um tempo mais estendido, né? O ideal é que seja de no mínimo 14 horas. 14 horas. Tá? Mas 12 horas já é considerado jejum. Tá? Então, esse preparo, às vezes eu faço sim, e o preparo, ele tem que incluir o preparo mental. Sim, tá? Principalmente, né? Principalmente. Porque, na verdade, hoje, o emagrecimento, a comida, tudo mais, ele vem realmente da mente, né? A nossa mente, ela nos beneficia para a sobrevivência. Então, ela se preocupa com isso. Se a gente deixar, o quê? Sobrevive. Eu mesmo conheço pessoas, às vezes até minha filha também tem esse, de tipo assim, acordou, tem que comer. Já é um hábito. E tem pessoas que eu conheço que falam, não, se eu não comer nada, eu vou desmaiar. Então, depois eu vou contar uma experiência pessoal de jejum, né? Porque se eu passo para um paciente, eu acho que eu tenho que passar pela experiência. Sim.
para saber quais são as dores que ele vai passar, o que ele vai enfrentar. Eu não posso passar aleatoriamente, tipo, se vira aí e ter isso só na teoria. Sim. Tá? Então, o que eu passo para o paciente em relação ao jejum, eu vivi na prática, né? Alguns tipos de jejum. Então, eu já fiz vários tipos de jejum, tá? Depois vou falar um pouco mais sobre eles, tá? Mas voltando na sua pergunta, eu não costumo passar jejum para crianças, tá? Para nutrizes, que é a mulher que está amamentando, e para um diabético, se ele não for estar muito próximo a mim, tá? Por quê? Porque ele pode fazer hipoglicemia e ter algumas complicações, principalmente se ele fizer uso de insulina ou uma outra medicação. Tá? Mas assim, ao grosso modo, né? Todo mundo fala jejum, o que a pessoa imagina só? Tira tudo, né? Exatamente. Então, assim, não é bem um jejum comum, né? Você vai estar acompanhando, porque às vezes o jejum, sem querer, às vezes a gente faz. Só que o negócio não é só ficar sem comer, na hora que volta a comer, né? Porque, saber voltar. Porque, igual a gente estava conversando, né? Às vezes eu fico sem comer, mas na hora que eu vou comer eu como demais, aí também não resolveu o problema. Então, eu compensei o tempo com um excesso. Exatamente. E aí vai dar do mesmo tamanho o problema. Até porque existe uma janela de alimentação no jejum. A gente fala, essa aqui é a janela de jejum, né? O período de jejum, e essa aqui é a janela de alimentação. Então, dentro dessa janela, a gente distribui os alimentos. Não precisa eu comer tudo na primeira refeição. Mas aí, doutora, vamos lá, né? Nós, né, seres normais, é igual quando você está no banheiro, fala, não, você vai fazer um exame lá, aí ele te dá um copinho e fala, enche aí. Você fala, mas como é que eu corto? Como é que você está ali comendo? Não come. Então tem que ter todo um trabalhamento, então, a mente da pessoa, né? Precisa. Famoso come, respira e sente. Normalmente a gente só come. É o mindfulness, né? E acaba a gente só comendo ali naquela ansiedade, realmente a comida boa, né? Você acaba sentindo, mas quando vê, foi o excesso. Exatamente. Que na verdade é o nosso padrão, né? E é mais cultural, tá? Do que fisiológico. Comidão, né? Aquele prato cheio, enquanto eu não encher, não ficar pesado, eu não paro. E sabe o que é o legal do jejum? Que quando você faz com uma certa regularidade, ele no início, até a questão da adaptação, você vai ter assim, realmente essa fome de louco. É igual quando um paciente começa a fazer cetogênica, né? Ele passa por aquele processo adaptativo. Depois que ele entra, né, na fase já de adaptativa, fica tranquilo. Sim. Ele regula a fome, porque lembra que eu falei que o jejum faz o equilíbrio hormonal? Sim. Então ele vai fazer o equilíbrio desse hormônio da fome. Então, depois do período de prova de fogo, que eu falo que geralmente o início do hábito, né? As primeiras 48 horas. Então, isso também é legal, porque começa a mostrar a tua capacidade de resiliência. Então, a gente começa a trabalhar outros fatores que não só o fisiológico, mas o mental. E quando a gente prolonga esse jejum, a gente começa a ir para outra esfera, né? Que é a esfera espiritual. Pera lá, eu fiz jejum, mas eu fiquei fraco, e agora? Vai ficar, porque você não está adaptado. Então, por isso que você tem que saber tudo o que pode acontecer nesse período. Então, o paciente ele tem que saber que nos primeiros 5 dias ele vai sentir fraqueza, dor de cabeça, tá? Uma dificuldade de fazer exercício físico, né? Então, isso é um processo adaptativo. Você vem de uma hiperalimentação, às vezes comendo muito carboidrato, né? Então, até a gente mudar todo esse metabolismo, não é de uma hora para outra. A gente está mudando a chave, né? E isso leva um tempo. Agora, se é um paciente que ele já vem mais
com uma alimentação mais limpa. Limpa que eu digo assim, ele já não come tanto fast food, tanto industrializado. Ele vai passar pelo processo de adaptação? Vai, mas vai ser menos doloroso. Uhum. E digamos assim, eu faço o jejum de manhã, mas uma vez só ou eu também faço depois do almoço um outro? Existe isso também? Não? Como é que é? Então, depois que você quebrou o almoço, né? Você almoçou, você quebrou o jejum. Certo. Aí, dependendo do teu tipo de jejum, você entrou na janela de alimentação. Quantas horas é essa sua janela de alimentação? São 6 horas de alimentação? 8 horas de alimentação? Vai ter uma programação em cima da primeira, libera a outra. Então. Tem uma programação né, do que vai ser feito. Existe o jejum de 24 horas. Então, o jejum de 24 horas, você quebrou o jejum, fez aquela refeição e já voltar para o jejum imediatamente. Por quê? Porque você só vai voltar a realimentar no outro dia, no mesmo horário. Então, tem que ver o que está programado para você. Dentro do protocolo. Dentro do protocolo. E existe tipos de jejum? Então, a gente falou do jejum de 12 horas, que é um jejum leve, né? De 16 horas, de 18, 24, 36, 48, jejum prolongado, né? Então, tenho pacientes que já ficaram até 11 dias de jejum, tá? Num processo curativo, né? Acompanhado de perto, né? Onde houve uma melhora muito importante no metabolismo dessa pessoa. Então, E ele acelera o metabolismo? Acelera, tá? No início, não. Até nessa fase de adaptação, quando se faz as medições dos marcadores, vai ver que esse metabolismo está mais lento, tá? Mas geralmente isso ocorre nas primeiras 48 horas. É rápido assim? É rápido, tá? Depois, o teu organismo ele já começa a adaptar e começa a acelerar, começa a aumentar testosterona. Então, para homem, né? Excelente. Para mulher também, sim, né? Aumentar a produção de GH. Então, o que a gente vê muito? Medo de perder massa magra, massa muscular. Sim. Então, se o jejum, com o tempo, ele começa a aumentar a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, e aumentar a testosterona, esse medo é infundado. Entendi. Então, na verdade, eu vou ter uma preservação dessa massa. Então, você acha que o medo maior do jejum é? A maioria das pessoas... Tem pessoas que, assim, chega a todos os tipos de medo, Borges. Então, tem pessoas... Por quê? A gente foi criado, né? A gente foi habituado a achar que se eu ficar muito tempo sem comer, que a gente fala entrar em inanição, tem até um ditado, saco vazio, não para em pé. Então, que eu vou morrer, né? Então, o medo é a mente, né? De sobrevivência. O medo é que eu morra mesmo, de verdade. O reptiliano ataca aí. Não tem jeito, você vai lá e ataca, né? O primeiro prato que você encontrar pela frente. E a questão é um medo infundado, porque existem vários estudos, várias pesquisas sérias, tá? Responsáveis, onde mostra que um jejum bem programado, ele vai trazer mais benefícios. Então, esse medo, ele pode surgir mais pela nossa cultura, tá? Ou mesmo o medo de quebrar padrões. Por quê? Quando você é coach, né? Você trabalha com PNL, você trabalha com mudanças de paradigma. Então, quando chega uma pessoa para você quebrar aquele padrão, né, que ela vem trazendo de uma vida inteira, as crenças que ela absorveu desde a infância, crenças limitantes, você consegue quebrar todas em uma única sessão? Não, quem você dera fosse assim. Né? Aí seria fácil, né? Seria libertador, na verdade. Mas não ocorre isso. Então, o que acontece? Às vezes eu venho num padrão tão limitado que
às vezes eu perceber que eu dou conta de fazer algo que eu propus fazer, vai me dar tanto poder. E as pessoas sempre falaram que eu não tinha capacidade, que isso pode me dar medo de eu me conhecer. Sim. Tá? Então, já sai daquela parte do que a gente estava só falando do fisiológico, Sim. já vai mais para a parte mental, né? Eu realmente tenho poder, não é a comida que me domina, eu tenho capacidade de escolha, né? Eu tenho capacidade de decisão, eu não sou mais vítima, porque se você tem ali o prato de comida e você decide ou não comer, é você que está no domínio, você deixa de ser vítima, só que às vezes é bom você continuar com vítima, né? Algumas pessoas procuram manter esse padrão. É que, querendo ou não, o alimento, nós fomos criados, né, desde a infância. Primeiro, chorou, come. Né? Sim. O bebê, ele dava um sinal de vida, o pai e a mãe não sabiam, comida, né? E a comida é o quê? No colo da mãe. Né? O peito da mãe é um conforto. É acalentador, né? Sim. Então, isso é legal você tocar nesse assunto, por quê? Porque mostra que a gente na fase adulta ainda tem algo não curado da infância. Nós temos uma criança que sai toda hora, né? A birrenta, a mimada, a carente. E aí a gente precisa olhar para essa criança, não é ignorar, né? Não é simplesmente fingir que ela não existe, é acolher. Sim. Né? Eu vejo o difícil do ser humano, todos nós, né, é de, às vezes, não ter a consciência que nós precisamos. A gente, lá no fundo, a gente sabe, mas não tem consciência. E sabe o que eu acho mais lindo do jejum? É que ele traz isso. Então. Tá? Tem que ter, é claro que tem todo um processo preparatório, mas ele traz isso. Porque falar assim, todo mundo precisa de alguma coisa. Agora, às vezes, eu acho que não é para mim. Porque eu não tenho consciência. Porque assim, do jeito que tá bom. A zona de conforto é ótima, maravilhosa, né? Você fala, o que você precisa fazer? Eu preciso de muita coisa, mas agora não, né? A mente, ela nos traz para isso, né? Sempre é mais fácil a gente seguir pelaquela trilha que já foi feita. Quando você vai fazer uma nova trilha neural, é doloroso. Tudo que é novo é doloroso. Eu penso, até aquele processo que a gente fez, que eu emagreci 10 quilos, eu senti realmente na pele, mas eu falei, já comecei e vou até o fim. Mas realmente é uma decisão, é uma persistência, né? E tem que ter resiliência, porque nem todo dia você quer fazer o que você tem que fazer. Você falou uma palavra muito importante. Resiliência. Tem estudos demonstrando que o jejum bem feito, bem acompanhado, aumenta resiliência. Ou seja, até a tua capacidade de passar de enfrentamento dos problemas do dia a dia muda. A tua capacidade de enxergar, de lidar com o problema. É porque você está dominando seu corpo para começar, né? Porque assim, nós temos uma cabeça e uma barriga. Um estômago que fala, a maioria fala mais do que a mente, né? Então, você dominando realmente esse ponto, eu acredito que fica mais fácil dominar outros. Porque assim, hoje, meu estômago, ele é muito barulhento, ele ronca alto, né? Eu não sei se isso é normal ou não, aí você pode nos falar, mas eu comecei a dar uma segurada, ele parou. É só adaptar. Ele parou, porque assim, ele estava roncando mais. Eu dei uma segurada na comida, ele deu uma acalmada. O leãozinho está dormindo agora. E é isso mesmo? Isso mesmo. A partir do... lembra que a gente vai sempre estar produzindo mais hormônios que equilibram a fome. Tá? Então, à medida que você começa a fazer esse autodomínio através do jejum, você está liberando mais hormônios benéficos, tá? E suprimindo aqueles que não são tão benéficos assim. Por exemplo, existe um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, que dá vontade de comer. E quando você faz o jejum, é demonstrado que esse hormônio ele é diminuído, tá?
Ué, mas não era então para eu ficar com muita fome depois que eu começo o jejum? No início, sim, até eu me adaptar. Mas à medida que eu começo a liberar outros hormônios, tá? Diminuir a produção de grelina, eu começo a entrar num equilíbrio e isso fica sustentável. O duro é iniciar, passar por esse processo. A pessoa ela não se permite nem passar por esse processo. Acha que antes das 48 horas é muito difícil e já desiste. Mas digamos assim, o jejum para emagrecimento, né? Normalmente eu faço e emagreço, né? Sim. Eu continuo com esse jejum depois? Então, depois que você já atingiu o peso ideal, agora, o que eu faço? Existem formas de jejum que a gente intercala alguns dias da semana, você não precisa fazer todos os dias, tá? Eu gosto de usar alguns tipos de jejum muito em períodos de festas para não ter o reganho de peso. Que períodos de festa que eu estou falando? Principalmente final de ano, né? Então, a gente coloca apenas alguns líquidos, né? Um dia por semana. Aí corta a alimentação total, só líquido? Só líquidos, né? Sopinha? Sopinha. E a pessoa vai festar nos dias de ceia, normalmente, porque a gente sabe que ela não vai conseguir fazer uma restrição calórica num dia de festividade, né? Dia 25, dia 31, dia 1º. Então, eu geralmente deixo esses dias livres e instituo o jejum em outros dias, né? Entre o Natal, o Ano Novo, depois do Ano Novo, alguns dias específicos. Porque assim, é normal, comigo, né? Eu como, de repente, no domingo eu meto o pé na jaca. Sim. No outro dia cedo a barriga tá cheia de ácido, aí você fala, nossa, tá com fome de novo. Não tá. Mas a gente acha até que o estômago quer mais comida, né? Para desequilibrar é tão rápido, Sim. né? E para você voltar para o processo já leva um tempo de adaptação maior, tá? Mas também não é tão demorado. Sim. Tá? Então, assim, normalmente para mim começar a me adaptar é em torno de 2 dias, é isso? Geralmente. Tá? E existe também, Borges, eu não falei, aqui a gente falou mais do jejum mesmo de sólidos, né? Tirando os alimentos que a gente mastiga, mantendo só os líquidos, mas existe o jejum metabólico, que também não tem sólidos, mas ele também ajuda a pessoa a manter no jejum, só que eu coloco um macronutriente. O que são macronutrientes? Proteínas, açúcares, né, gordura. E no jejum que a gente vinha falando até agora, a gente não falou de nada de macronutriente. Mas existe o jejum metabólico, onde eu posso lançar mão de uma gordura e metabolicamente manter-me em jejum. Tá? Eu quebrei o jejum, tá? Eu não estou mais em jejum absoluto. Certo. Mas eu estou em jejum metabólico. Por exemplo, se eu tomo um café com uma colher de óleo de coco, com TCM, um chá com óleo de coco, tá? Eu quebrei o jejum porque eu ingeri um macronutriente, que é a gordura, mas o meu organismo, ele ainda trabalha num processo como se eu tivesse em jejum, tá? Entendi. Ele não trava aquele processo metabólico, ele deixa o metabolismo mais acelerado, tá? E você que está nos acompanhando, podcast do Borges, nós estamos aqui com a doutora Eliane, especialista, principalmente agora nós estamos falando sobre emagrecimento, em especial o jejum. E eu quero também falar para você do nosso patrocinador, a Hamburgueria Labrasa, que está nos patrocinando. Ela tem um hambúrguer de 200 gramas de carne, proteína pura. Fica na Praça Popular. Nós vamos rodar o VT aí do patrocinador e você vai ver que os lanches são muito, muito apetitosos, porque dá vontade de você comer toda hora. Mesmo a gente falando de jejum, mas se você puder... E pode, né, doutora? De repente ter um dia de... Como é que fala? Dia do lixo? É isso que eles falam? Então... Caindo por terra, né, o mito do dia do lixo. A gente permite até
uma refeição lixo. Mas o dia do lixo não existe. Não, o dia todo não dá, Não né? dá. Senão, de repente, tudo que você conseguiu evitar, você ganha em um dia só, né? Então, uma refeição, é isso. E como o nome já fala lixo, né? Geralmente esses alimentos considerados como refeição lixo, eles são altamente inflamatórios, né? Então o processo para desinflamar vai levar em torno de 10 dias. Então não vale a pena você fazer um dia do lixo. Sim. Mas é claro que nós somos seres sociáveis, né? Então um dia sair dessa dieta, mas eu retomar isso tudo de forma consciente, sim, sem culpa, sim, né? Porque a gente percebe também, tem pessoas que escorregou, saiu um pouquinho, ela volta, fica cheia de culpa. Não precisa disso, sim, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar, né, com o social, fazer as escolhas. Então, se me perguntarem, você nunca come nada fora do que está programado? Não, não é assim. Né? Eu vou sair com consciência sabendo que eu devo voltar imediatamente e até onde eu posso ir quando eu saio. Sim. E assim, o café da manhã, recomenda-se pular ele sempre ou não? Eu gosto de pular quando faz o jejum intermitente, porque a gente aproveita o horário da noite que você já ficou em jejum, né? Para estender esse jejum, tá? Eu tenho pacientes que fazem o jejum de 12 horas, mas ele acorda, come, faz o café da manhã, pula o almoço, não faz nenhuma outra refeição, pula o almoço e só vai jantar após o treino que ele faz à noite. Entendi. Tá? É uma opção, mas como você já ficou a noite inteira sem comer, você não vai acordar à noite para fazer uma refeição, então você já vem contando essas horas de jejum e prorroga esse jejum. E não faz nem mal nenhum pular, se você não tiver nenhuma doença, né? Não vai fazer mal. Eu vejo assim que o corpo vai se adaptando, né? Tudo e às vezes adaptação. Às vezes a gente tem realmente problema nessa adaptação. Porque vai dar náusea, vai dar dor de cabeça, enfim, fraqueza. Né? No início, se você treina, está acostumado a treinar num ritmo, esse ritmo ele vai ser alterado, né? Depois de uma semana, o ritmo volta ao normal. E, digamos assim, suplementos quebram o jejum. Então, se eu suplementar com BCAA, que é aminoácido, ou pool de aminoácidos essenciais, a gente não faz a quebra do jejum. Mas a proteína, sim. A proteína, sim. Mesmo que for zero carbo. Zero carbo, porque a proteína é um macronutriente. Tá? Então, proteína não, realmente... Não dá. E aí volta tudo a estaca zero, né? Tá, você quebrou. É uma quebra de jejum, sim, mas é uma quebra até satisfatória, porque como você ficou um longo período sem se alimentar, o ideal é que nessa primeira refeição não faça o pico de insulina, tá? E para não fazer o pico de insulina, eu não devo fazer o pico de açúcar, que é o pico glicêmico. Então, se eu quebro o jejum comendo algo rico em açúcar, um carboidrato, por exemplo, um pão, uma macarronada, uma batata doce, isso são carboidratos, eu vou fazer um pico de açúcar, consequentemente um pico de insulina, tá? Isso já não é tão interessante, tá? Por quê? Porque a insulina é um hormônio bastante anabólico e uma das principais funções da insulina é fazer o armazenamento, tá, de energia na forma de gordura. E digamos, o ideal mesmo é sempre ter uma proteína na comida, todas as refeições? O ideal? Ideal, tá? Sempre ter uma proteína, principalmente na refeição noturna, tá? Essa refeição noturna, ela não deve ser muito rica em carboidratos, tá? Então, qual é o tipo de nutriente que eu devo ter nessa refeição?
proteína, né? Sim. Uma proteína magra, né? E os carboidratos, né, saudáveis, né? Um vegetal, uma abobrinha, um brócolis, couve-flor, né? Sei. E assim, eu vejo uma dificuldade minha, né? De manhã eu até consigo ficar mais tempo sem comer. Se deixar, eu almoço só 12 horas. Tipo assim, agora à noite, que é um detalhe, porque você chega em casa, você não tá na correria, você tá mais descansado, mais relaxado. E aí você não consegue o mesmo tempo, né? Porque assim, de repente se eu janto às 19, aí eu vou almoçar às 12, né, no outro dia. Então aqui vai dar 20 mais 4, 16 horas. Sim. Primeira refeição. Agora a segunda refeição vai ser mais curta. Porque se eu for comer... Depende de como você quebra o jejum. Tá? Porque se você faz o pico de glicemia e que vem o pico de insulina, isso faz com que a sua fome chegue mais cedo. Porque quando você liberou essa insulina vai retirar essa glicose do sangue, podendo fazer com que essa glicose abaixe até um pouquinho, fazendo às vezes até uma leve hipoglicemia, às vezes não tão sintomática assim, mas vai estimular a fome. Então vai fazer com que você coma. Mas digamos aqui, nesse de 16 horas, que seria para o almoço, seria uma refeição normal. Então, eu sempre ensino a quebrar o jejum meia hora antes do almoço. Tá? Como eu vou quebrar esse jejum? Eu posso tomar, tô na correria, posso tomar uma colher de óleo de coco para quebrar esse jejum, tô quebrando com uma gordura. Posso comer um ovo, simplesmente tô comendo proteína e gordura. Mas eu tô no escritório, não tem ovo, não tem óleo, o que eu como? Tem uma castanha. Castanha, ó a dica. Tá? Tem uma pasta de amendoim. Não é o mais saudável, mas é uma gordura. Tá? Então tem que ser... Eu ensino quebrar uma meia hora antes do almoço. Mesmo que eu esteja programado para almoçar, eu quebro esse jejum, tá? E eu posso usar o whey também. O whey com TCM. Tá? Então, sempre você, quando está fazendo um planejamento de jejum, tem que estar preparado para a quebra desse jejum. Sim. Tá? Bom, nós falamos da quebra de jejum. Agora sim, o jejum por muito tempo você abaixa a energia, né? Você ficar com muito tempo de jejum. Como subir essa energia? Então, também é temporário. Tá? Por quê? Eu venho num mecanismo de alta ingesta de alimentar. Né? Geralmente rico em carboidratos, que a nossa cultura é comer pelo menos 60% de cada refeição em carboidratos. Uma comida normal hoje do brasileiro padrão é arroz, feijão, macarrão e uma carne. Na verdade só tem uma proteína. Batata. Uma batata, né? Então assim, proteína mesmo é um tipo e o restante é só carboidrato. Só carboidrato. Então eu venho já com esse padrão de uma hiperalimentação, né? E desproporcionalmente rica em carboidrato. Então eu vou ter uma queda de energia, porque o que me dá energia rápida? Carboidrato, né? Eu tô nesse mecanismo do metabolismo de carboidratos. Agora, quando eu mudo essa chave, aí eu tenho que sair do uso do carboidrato para minha manutenção de energia e passo a usar outro mecanismo que é a partir de corpos cetônicos, tá? Aí a gente já vai entrar numa outra esfera que é explicar a dieta cetogênica, mas aí a gente fala numa outra oportunidade. Mas o jejum também, quando a gente ensina a quebrar corretamente, a gente também aumenta a produção desses corpos cetônicos. O que vai acontecer? No início, como eu estou em fase de adaptação, eu não sei usar corpos cetônicos, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter dor muscular, eu vou ter fraqueza, eu vou ter enjoo, até que eu passe por esse período. Depois que eu adaptei, olha
o interessante, o jejum cria um mecanismo chamado de biogênese mitocondrial. O que é isso? A formação de novas mitocôndrias, tá? Mas o que é mitocôndria? Tá? Vamos lembrar lá da aula da 7ª série que a gente estudava a célula, né? Dentro da célula a gente tem várias organelas. Uma dessas organelas é a mitocôndria, que tem a função, resumindo, de produzir energia. Tá? É como se fosse a nossa Energisa, né? Ela vai fornecer energia, produzir e fornecer energia para a célula, para o organismo. Então, por exemplo, um músculo cardíaco, para ele bater continuamente, é um músculo que nunca para. Sim. Quando você vai estudar essa musculatura, é o músculo que mais tem mitocôndria, porque é um músculo que precisa de trabalho constante. Para, né? Parou, morreu. Morreu, exatamente. Então, o jejum, ele fornece esse mecanismo de formação de novas mitocôndrias, tá? Que é um mecanismo que, além do jejum, é fornecido através de uma atividade física, né? Bem feita, sim, né? Ou quando você adere também à hipotermia, né? Que a hipotermia ajuda na biogênese mitocondrial, tá? Eu ainda não tive coragem de passar por essa experiência de entrar numa banheira de gelo. A turma aí dos esportes mais pesados, né? UFC e tudo mais, os corredores aí, eles fazem esse processo, sim, né? Tanto do gelo, como até mesmo para cair peso, desidratando, que é dos cobertor aquecido, né? Exatamente. Então, eles utilizam muito para questão de anti-inflamatória, né? Que o gelo é um anti-inflamatório. É anti-inflamatório, mas também ele vai dar como resposta a essa hipotermia a formação de novas mitocôndrias. Então, ele vai também ter uma performance melhor nos próximos treinos, né? Então, eu falo que o jejum, ele é excepcional. Então, o ideal é estar de jejum sempre. Se você puder fazer, sim, né? Aí eu vou falar da minha experiência última, que terminou no domingo, né? Hoje é terça-feira. Olha aí. Né? Há muito tempo, eu queria fazer, mas ainda não tinha aquele preparo mental, porque o que você precisa é fazer o preparo mental para seguir um processo mais drástico, né? Eu optei por fazer 21 dias de jejum de 24 horas, né? Então, só no líquido. Fazia o almoço, mas eu almoçava uma refeição ao dia para ver como que era essa experiência. Então, qual que foi a minha percepção? Nos primeiros 3 dias, então foi um pouquinho mais que 48 horas, né? Uma fome muito absurda, né? Assim, surreal. Depois eu comecei a ficar em paz, tá? Eu não tinha mais aquela fome. Às vezes, chegava na hora do almoço, eu não estava tão desesperada assim para comer, ia e não variei muito a qualidade no meu almoço, porque eu queria saber como que era a experiência de ser um homem lá das cavernas. Sim. Eu tenho tipo O positivo, meu tipo sanguíneo, e sempre falo que é o sangue, né, o primitivo, e que ele vivia a maioria do tempo em jejum e só se alimentava de carnes, principalmente vísceras. Então eu passei esses 21 dias me alimentando apenas de dieta carnívora, né? Só comia carne, sem nada mais. Sem folhas, sem vegetais. Só carne. Variava na carne ou variava sempre? Na carne, né? Então, às vezes comia um fígado, às vezes Mas com tempero normal. Tempero normal. Sim. Né?
para saber se isso é possível. Gente, é possível. Mas é aí, possível. vamos para o principal. Quanto caiu da balança? Então, como eu não fiz... Assim, sempre vai cair, não Sim, tem como, sim. né? Então, sim, eliminei nesse processo 6 quilos, tá? Mas como eu tenho a bioimpedância, eu fui fazendo a bioimpedância. Sim. Não parei de treinar nenhum dia, tá, Borges? Olha que legal. Tá? Então, fazendo musculação, percebi o quê? O peso, no início, variou bastante, né? Nessa queda, mas houve depois o ganho de massa magra. Então, isso comprovadamente, tá? Mesmo mantendo o jejum de 24 horas, tá? Sem suplemento, tá? Houve ganho de massa magra. E pela prática, né? Você consome mais água em jejum ou não? É mesmo tanto? Isso, nossa, eu acho que eu ia passar batido sem falar isso, é muito importante, tá? O principal, para você ter um jejum de sucesso, você deve manter uma ingesta hídrica de pelo menos 3 litros de água a dia, tá? Mas para quem não bebe, né? Porque eu já bebo mais de 3 litros. Ai, ótimo! Mas é que a maioria não chega a 2 litros, tá? A maioria da população. E quando você pede para aumentar a ingesta de água, a pessoa ela quer usar algum artifício, ela quer usar um chá, quer tomar café, né? Então, pode. Sem açúcar. Sempre sem açúcar, tá? Não é proibido, não vai quebrar seu jejum. Só que a prioridade é água, tá? A água, ela tem que, dessa quantidade de líquidos total, 80% tem que ser água. Nossa, 24 horas. É possível. Chegou a dar dor de cabeça ou não? Porque cada corpo é uma reação, né? Não, porque a dor de cabeça, ela geralmente ocorre pela desidratação. Sério? Geralmente. Porque as pessoas não estão habituadas a tomar a água em quantidade suficiente. Então, ela aí é forçada mesmo a tomar água durante o jejum, só que ela não está habituada. Então, ela vai sentir dor de cabeça. Agora, como eu tomo água praticamente compulsivamente, então Sim. eu não tive problema com dor. Eu tive problema de um pouco de diminuição da força no treino nos primeiros dias, tá? Dava a impressão que eu não ia conseguir manter a mesma carga, tá? Mas depois de 72 horas, tudo estabilizado. Mas você quer perguntar algo que eu vou falar agora. E o humor, como é que fica? Normal, tranquilo. Tranquilo, tá? Não altera o humor, tá? E é interessante porque a gente aqui ficou muito no fisiológico, Sim. tá? No metabólico. Mas é importante ressaltar que o jejum, ele é uma prática praticada há milênios por vários povos, inclusive como uma prática religiosa, né? Porque tem as tradições, né, de judaica que ficar de jejum até o pôr do sol, como é que é? O Ramadã, né? Fica o dia todo sem comer, só vai fazer uma refeição à noite. Isso. Por 30 dias. O católico ele também faz o jejum de 40 na quaresma, né? Ou tira uma refeição, ou tira um alimento. Sim, mas por que eu estou falando dessa questão da prática religiosa? Não é trazer a parte da religiosidade. Sim, tá? Não, mas são da práticas espiritualidade. Já, né? Entender que quando você pratica o jejum bem feito, e de forma consciente, você transcende esse fisiológico, tá? Então, você começa a entrar num outro patamar, tá? Que eu falo que é mesmo de elevação, de controle mental e conexão espiritual. É porque a gente vive muito no automático, né? E algumas práticas, principalmente o jejum e algumas mortificações que você faz, né?
de deixar seu corpo mandar em você e você mandar nele, você muda totalmente os seus processos, né? Porque você fica mais centrado, você não fica tipo assim, come, deita, dorme, trabalha, né? Você dá uma parada, você começa a entender, mas é um processo. É um processo. E o legal é quando você parte para um jejum com esse propósito, e eu fiz com esse propósito, é você ter consciência. Então, ao longo do dia, você se reconectar, fazer exercícios de respiração, de meditação, oração, né? Não fazer o jejum por jejum, né? Porque senão você desiste na primeira semana. É porque você tem que ter, a gente sempre fala, né? Você tem que ter propósito e missão, né? Entender realmente por que você está fazendo o que está fazendo. Sim. Porque assim, não, eu tenho um objetivo de emagrecer, legal, mas pode ser mais, né? Principalmente pela saúde. O emagrecimento, ele é o básico, é o mínimo, né? Sim. Então, lembrando, deixa eu só fazer um adendozinho aqui, que a gente conversou bastante, mas doenças crônicas beneficiam muito do jejum, tá? Todos os tipos de doenças crônicas, tá? Desde que um jejum bem orientado. Tem que ter acompanhamento médico. Então, né? às vezes é suplementado, né? O médico, tem nutricionistas bastante experientes também nessa prática do jejum, tá? Mas o que eu vejo, doutor, assim, com benefício, né, de médico, primeiro, verificar os hormônios, né? Um exame muito bem feito para saber até onde você pode ir, né? Porque às vezes você fala, não, vamos fazer jejum e não conhecer, que é o que muitos pegam receitas e falam, vamos fazer isso, ver se dá certo. Ou pegar o protocolo do colega, né, do outro, às vezes não vai funcionar para você. Né? Então, essa questão de individualizar protocolo, ver o que é para você no momento, qual é o seu propósito, né? É claro que no consultório eu vou trabalhar muito o emagrecimento, só que o benefício que esse paciente vai colher é muito maior, né? Então, ele, com o tempo, aquele mais antenado, ele percebe rápido, né? Olha, eu tive insights disso, como o jejum também melhora a concentração e melhora foco, então você começa a aumentar a sua produtitivide. Então, tem pessoas que começam a ganhar mais dinheiro fazendo jejum. Então, assim, dependendo do teu propósito, então você vai colher inúmeros benefícios que não só o emagrecimento, né? O emagrecimento foi só o pontapé inicial. Mas assim, vamos lá. Eu comecei meu jejum, né? Tô fazendo agora. Só que eu vou demorar um tempo para diminuir a minha mente que eu tenho que comer menos, né? Porque assim, você fica muito tempo sem comer. Se você comer demais, você já passa mal. Sim. Porque assim, seu estômago estava vazio, tranquilão, de repente a sobrecarga. Como diminuir, né, esse apetite inicial do jejum? Tem algumas coisas que pode diminuir? Uma dica para você que está nos acompanhando? O que é mais fácil? Meditar, que é uma reconexão consigo mesmo, é mais difícil, que hoje a gente vive num mundo tão acelerado. E essa questão da mente acelerada, tem pessoas que acordam com WhatsApp, né, Instagram na mão. Não consigo meditar. Faça respiração consciente. Conta o tempo inspiratório, segura esse ar dentro dos pulmões por um período, solta esse ar e segura esse ar fora dos pulmões por alguns segundos. Tá? Então, existem várias técnicas respiratórias. Tá? Quando você faz a respiração de forma consciente, tá? Você faz uma oxigenação adequada do cérebro. Isso faz com que você centre melhor, tá? E você consiga fazer o jejum que foi proposto. Tá? Mas eu vou fazer uma vez ao dia. Às vezes, uma vez ao dia, a respiração não é suficiente. Às vezes você precisa fazer mais, porque a gente não respira, a gente também não está acostumado a respirar. A gente está acostumada a fazer a sobrevivência, né?
Então, a gente faz aquela respiração curta, a gente não expande adequadamente a caixa torácica, a gente não oxigena o cérebro, a gente vive meia boca. Só no automático Só no ali, automático. na verdade, sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Então, só de fazer uma respiração consciente ao longo do dia, isso vai fazendo com que você centre. Aumenta o foco. Né? Do Exatamente. Corpo com tudo, né? Corpo, alma e mente. Mas e a técnica de mastigar, né? De contar? Isso realmente é um mito ou não? Aí a gente já entra na questão da liberação dos hormônios da saciedade, né? Então, como a gente vive nesse mundo de correria, geralmente a gente pega, dá umas 5, 6 mastigadas e engole, né? O processo de mastigação, ele é muito importante porque a partir da mastigação é que todo o restante do processo digestório ele vai ser obtido com sucesso ou não, né? Por quê? Se eu não mastiguei bem esse alimento, ele não foi misturado adequadamente com as enzimas, né, que estão presentes na saliva, eu vou engolir esse alimento, ele vai ter que ficar um período ali no estômago, sendo misturado com as enzimas gástricas, né, com ácido clorídrico, para ser degradado, para ser passado para frente e absorvido. Às vezes, como eu não mastiguei direito, esse processo passa a ser todo ineficiente e eu começo a ter problema de absorção. Porque eu não mastiguei legal, não fiz uma boa quebra também a nível gástrico, né, a nível de estômago, nem a nível de intestino, e isso também não vai ser bem absorvido, né? Então começa a surgir outros problemas, né, que são síndromes de desabsortivas, alteração da motilidade gastrointestinal, né? Mas vamos lá, eu tô comendo uma carne, eu tenho que mastigar, mas às vezes é uma comida muito leve que eu nem mastigo. E aí? Mesmo que processo. Comida muito leve? Uma sopa? Uma sopa. Tá, mas se tiver legumes, você vai mastigar, porque ele precisa passar pelo processo de mistura com as enzimas salivares, tá? Porque e macarrão? Também, tudo tem que ser mastigado. É que nós perdemos esse hábito, tá? Porque o nosso aparelho digestório, ele é altamente especializado. Então, eu tenho algumas enzimas aqui na boca que vão digerir um grupo de nutrientes, mas não vai digerir outro. Sim. Então, eu preciso que esse alimento tenha sido bem mastigado aqui na boca, porque provavelmente ele não vai passar pelo processo de digestão lá no estômago. Mas assim, aquela continha de 40 vezes, qual que é digamos, uma regrinha Você básica? quer que alivia para você, né? Não, porque eu já ouvi, eu não lembro quem, né? Se foi infância, que você tem que contar 40 vezes. Tem uma regrinha? O que dá para trazer de... A regra não é para ser ignorada, não é para ser quebrada, ela é para ser seguida mesmo, porque ela existe um motivo, né? Então, quando eu mastigo várias vezes aquele alimento, dá tempo de chegar a uma sinalização, tá? A gente chama de biofeedbacks, tá? Onde hormônios intestinais vai chegar até o cérebro, olha, tá chegando comida, eu estou preparando para receber esse alimento, daqui a pouco eu estou saciado e o cérebro já começa a preparar para se dar por satisfeito. Quando eu como muito rápido, não dá tempo desses hormônios serem liberados. Em casa, eu sou o cara que come primeiro, termina primeiro, o mais rápido. Eu tenho que perder essa luta aí. Mas isso é processo de hábito, né? Então, a gente não... Na verdade, a gente nem tem tempo, ultimamente. A gente tira o tempo, marca a reunião na hora do almoço, né? Então, você quer
fazer as coisas todas na hora do almoço, utiliza do horário que você tem, que seria o horário que a gente chama de sagrado, Sim. né? Que é para você estar junto com a sua família à mesa, para estar resolvendo problemas. Né? E às vezes a gente, além de não resolver, a gente quer otimizar em algo que não era para ser. Não era para se Tipo assim, a hora de ter uma refeição sua, naquele seu momento, você não tem mais aquele momento. Você não se respeita. E às vezes a gente entra no automático e aí, né, tudo que acontece, excesso de peso ou, digamos assim, emagrecendo demais. Liberação de cortisol. Você me falou há um pouco, há algum tempinho atrás, aqui no podcast de hoje, sobre não conseguir segurar a questão de ficar sem comer à noite. Sim. Tá? Isso aí é um reflexo do teu dia, que você faz uma liberação de cortisol. O cortisol é o hormônio que a gente conhece como hormônio do estresse, mas não é bem só isso. Ele é o hormônio do despertar, né? O hormônio da sobrevivência. Né? Então você passou por aquele seu dia que foi punk, estressante. O que você está fazendo à noite? À noite você está relaxado, né? Então vem uma informação, tipo, olha, agora já passou o perigo, como se você fosse, o estresse do teu dia fosse um estresse de morte, que você, a nível de sobrevivência. Olha, você já liberou tanto cortisol ao longo do dia, você já lutou com o leão, já matou, está vivo. Agora está na hora de repor sua energia. Tá? Aí vem o rebote, tá? Da sua rotina estressante. Então eu liberei tanto cortisol que depois que por exemplo, se você está numa situação de perigo, o que você vai fazer? Se você não puder enfrentar, você vai fugir. Correr, né? Ou você enfrenta ou você corre. Ou você foge. Porque né? parado o seu corpo não deixa. Mas e você busca força de onde nem sabe que existe. Vem a descarga de adrenalina e pega tudo e que você tem e vai. Faz o que tem que ser feito, né? Isso aí você tá liberando cortisol. A hora que tudo resolveu, tem que repor, né? Aí a mensagem que teu organismo recebe é que passou o perigo. Agora você tem que repor para um novo perigo que vem amanhã, que é o outro dia. Já ter reserva, né? Mas por que você não sai desse ciclo? Porque você nem para um minuto do seu dia para fazer uma respiração. Eu não dou conta. Você tentou? Eu não quero nem fazer meditação. Eu fico pensando. No início é assim. Tá? É processo, por exemplo. Até hoje você acabou de ver um livro que eu comprei de afirmações. Então, assim, você tem que começar a colocar coisas nas suas rotinas, né? E principalmente ferramentas para te trazer isso. Eu mesmo estou trazendo afirmações positivas, estou trazendo a respiração. Eu preciso fazer mais, porque eu sou muito acelerado. Mas é um processo, né? De desligar um pouquinho. Estou fazendo de manhã, de colocar o pé na terra para tirar um pouco do choque que eu vou carregando e do nada estou estralando tudo. Fazendo aterramento. Então, assim, é processo, né? Mas eu vejo que todo mundo sabe dos benefícios. Eu também já sei. Só que quando a gente vive no automático, a gente esquece. Mas aí quando a gente... É aquele processo, né, Borges? A gente adquire conhecimento, mas não adquire sabedoria. Então, eu adquirir conhecimento por conhecimento não vai agregar em nada na minha vida. Então, eu sei que tem que treinar todos os dias, mas eu não treino. E daí? Qual é a vantagem de eu ter essa informação e não aplicar no meu dia a dia? Então, o que é sabedoria? É eu aprender algo novo e começar a agregar a partir daí. Aí, com o tempo, isso vai se tornar... Aí, isso começa a fazer parte do meu automático. Então, a gente é muito expert em agregar hábitos negativos, ruins, né?
Então, se você fala assim, todo dia eu quero assistir Netflix. Rapidinho você quer assistir Netflix todo dia, né? Mas a maioria é ruim para instalar hábitos bons. Sim. Né? Então, a gente faz essa negligência. Sim. E é tudo questão de mudança de paradigmas. E eu vou falar para você, é tão simples, mas o detalhe, começar. Esse final de semana eu estava em viagem, treinamento, viagem a semana inteira. Cheguei em casa, minha filha falou, vamos na academia que eu fiz o propósito de ir. Eu fui, ela fez 30, eu fiz 1 hora de esteira. Gente, se eu não tivesse ido na academia, feito uma esteira, eu estaria no sofá, até hoje. Vendo nada. Então, assim, eu molhei minha camisa, dava para torcer, algo que um benefício que às vezes 1 horinha, num domingo você fala, não, hoje é dia de descansar. Será que é dia de descansar ou é dia de cuidar de você? Aí a gente começa naqueles fatores, né, de mexer na autoestima, né? A gente vê muito, você trabalha muito com essa questão comportamental, e não tem como fazer emagrecimento sem trabalhar essa parte comportamental, né? Porque é trabalhar estilo de vida, né? A gente fala que hoje a gente fala muito de áreas da medicina que a gente não ouvia falar tempos atrás, né? Então a gente não ouvia falar de medicina de longevidade, de medicina do estilo agora, né? Então, integrativa. Tem pouco tempo que veio realmente essa prática. Porque, né? Na verdade, o que a gente chama de saúde integrativa nada mais é que agregar ferramentas que vão beneficiar, otimizar a minha saúde. Não tem nada de extraordinário, né? A gente não é contra um processo cirúrgico, por exemplo. Não, eu preciso passar por um processo de cirurgia porque existe uma falsa interpretação no que é medicina, né, convencional com as práticas integrativas. Né? Então, tem paciente que chega e fala assim, olha, eu tô com tal lesão, eu não quero operar. Ué, mas peraí, por que você não quer operar? Você já passou daquele limite onde só o processo conservador revertia. Então, não tem como a gente operar em cima disso. Então, tem casos que dá para sim evitar um processo mais invasivo. Então, existem muitos mitos, inclusive na minha área. Não, afirmando até o que você está me falando, que eu cometi um grave erro. Né? Eu estava com sinusite, eu fui medicado, mas eu não te falei nada. Né? Uhum. E aí foi a hora que eu tomei todos os hormônios que não era para ter tomado, nem me preparei para isso, o que eu tinha eliminado ele veio de volta. Né? Porque você toma todos os hormônios, os remédios são pesados, poderia ter te passado para equilibrar isso de alguma forma. Olha, nem toda sinusite precisa entrar com corticoide, mas é o protocolo padrão, né? A gente vai culpar o colega? Não, né? É o padrão, ele quer resolver seu problema. Ele está em cima do problema, não que dê outros, mas aquilo ali ele resolve. Ele precisa resolver e tá tudo bem, não tá errado. Sim. Só que existem outras formas de se resolver que não vão te trazer tantas consequências. Esse é um benefício da integrativa. Né? Da gente enxergar as várias ferramentas. Né? Exatamente. Não só o ponto, mas o todo. Só que, eu posso até precisar fazer o uso de um corticoide, mas será que é sempre? Será que é com tanta frequência? E eu vou te falar assim, não, Borges, vamos entrar com esse tratamento e vamos ver como que você responde. Uhum. Não respondeu, aí a gente vai para uma coisa mais agressiva. Mas a gente dispõe de um arsenal terapêutico muito rico e a gente pode estar lançando mão disso para a gente não estar sempre fazendo a mesmice
e fazendo com que você perca, né? Às vezes, algo que você conquistou, né? Sim. Com um tanto de dificuldade. E os remédios que não são considerados remédios, mas uma forma natural, que é os fitoterápicos. Isso. Então, a gente trabalha com a fitoterapia no emagrecimento. Eu trabalho com os anticompulsivos. Tem também. benefício os fitoterápicos? Muito. A base das medicações alopáticas, né? Os sintéticos, eles foram feitos em cima de estruturas químicas, né? Que se observava nos efeitos quando se utilizava uma certa planta. Né? Isso a gente vê muito quando a gente estuda farmacologia. Eu fui bolsista de farmacologia na faculdade. A gente ia até fazer coleta, né, de seiva, de folhas, e estudava qual era o princípio ativo daquela planta, né? Então a gente fazia vários tipos de extratos, né? E qual é a estrutura daquela substância. Sabendo qual é a estrutura, dá para isso ser replicado, né, em grande escala e podendo ser comercializado. Apesar que também, dentro desse processo, o interessante não é saber só a planta, mas a dose dela. Né? A dose, qual é a parte que utiliza, né? Então, a gente agora falando em fazer o uso do fitoterápico. Quando eu falo fazer o uso do fitoterápico, não é apenas fazer o uso de um chá. É fazer o uso ou do extrato seco, né? Ou da tintura, né? Da tintura mãe, né? Por quê? Porque lá eu sei o quanto de substrato eu tenho concentrado e quanto que eu vou precisar daquele substrato ao longo do dia. Então, eu quantifico. Exatamente. Se eu falar assim, Borges, toma uma xícara de chá verde por dia, eu sei que vai ser benéfico para você, tá? Mas eu não sei qual é a quantidade, tá, em concentração exata do ativo que eu preciso para você naquela xícara, tá? Então, essa é a diferença de fazer um fitoterápico com extrato padronizado. Seria um ou manipulado, não. né? Um manipulado. Isso. Já com a dose... Ou, às vezes, esse extrato, ele já tem pronto, né? Hoje já existe, tem algumas indústrias que fazem a industrialização dele padronizado, né? Mas, na maioria das vezes, eu utilizo o manipulado porque a dose é mais assertiva ainda, né? Porque eu utilizo aquela dose específica para aquele paciente. Doutora Eliane, nós estamos já quase 1 minuto e meio de podcast e o assunto nosso não vai parar, mas eu quero falar com você que está nos acompanhando. Nós estamos com a doutora Eliane Pires, ela trouxe aqui case de sucesso na área de emagrecimento, mas ela tem outras áreas também de performance, inclusive já fiz vários processos com ela e realmente deu resultado. Então é uma especialista na área que ela está atuando. Então, você quiser acompanhar ela vai falar de novo sobre o Instagram dela e até mesmo você quer marcar uma consulta, recomendo, é minha médica, minha colega, minha parceira. Mas chegamos aos finalmente, eu vou deixar para você fazer as considerações, foi um prazer e eu acredito que você vai ter que voltar mais vezes, hein? Nós hoje falamos mais do emagrecimento e do jejum. Sim. E teria muito mais assunto, mas vamos marcar outro podcast para isso. Eu estou sempre à disposição, Borja. Adoro conversar, principalmente levar conhecimento, né? Desde que a pessoa que esteja ouvindo aproveite desse conhecimento, né? Aplique, né? É uma forma que eu tenho de estar ajudando, né, a pessoa com informação. Tá? Mas quem quiser passar por uma avaliação mais minuciosa, individualizada, né? Eu atendo na Clínica Médica do Exercício Físico, fica ali na Rua Traçaia, 262, fica próximo da Arena Pantanal, tá? Meu Instagram é DRA
Anota aí. _ Eliane Pires, tá? Então, às vezes... E lá tá para acessar e já marcar. Dá para acessar, tem o link que leva direto para o consultório, tá? O contato consultório. E ela tem outras especialidades, mas hoje a gente falou mais sobre emagrecimento. Eu quero agradecer a doutora e nós vamos ter que voltar mais aqui. E você que está nos acompanhando, não esqueça de ir lá no sininho, já deixar marcado para você receber os novos episódios. Nós falamos com a doutora Eliane Pires, ela é uma médica, ela é uma empresária que trouxe toda a experiência dela hoje para trazer algo diferente na vida das pessoas, né? Como missão não só de trazer saúde, mas também trazer um bem-estar e principalmente trazer aquele conforto que a pessoa tem de poder se amar. Eu vejo nos treinamentos, doutora, muitas pessoas que perdeu o amor próprio. Não se enxerga, não se conhece mais. É como você até tinha dito, perdeu a identidade, né? Sim. E esse resgate, ele tem que ser profundo. Sim. Então é uma missão de vida que ela tem, nós temos. Então você que está nos acompanhando, indique esse podcast para pessoas que de repente têm a intenção de fazer um emagrecimento, buscar informações sobre o jejum. Ela trouxe várias informações. E também não esqueça de acessar o Instagram dela e acompanhar nossas redes sociais, andreborges.oficial, nosso Instagram. Nós estaremos no próximo episódio. Posso só fazer mais uma dentro? Sim, com certeza. O assunto não para, né? Só lembrando que eu estou com um programa de acompanhamento chamado Vaidade Não é Pecado, que é o VNP. É um acompanhamento para emagrecimento de 6 meses, tá? Para desmistificar tudo. Não é só para mulheres, né? Mas para a mulher que tem essa visão de que eu não posso ficar bonita, bela, gostosa. A gente vai quebrar todos esses paradigmas. Você pode e merece, tá? Ter o corpo que você deseja, tá? Ficar bela, se sentir atraente, e isso não é pecado. VNP. Esse é o processo que a doutora está apresentando. Você que ficou curioso, vai lá no link da bio, já aciona lá o link dela para você fazer uma consulta, marcar uma avaliação e até mesmo conhecer, né, esse novo protocolo. E a doutora Eliane, ela vai voltar aqui. Eu queria falar de muitas coisas. Ela tem uma máquina lá muito diferenciada que melhora em alta performance, mas vai ficar para o próximo episódio. Agradecer a doutora e a você. Não esqueça de estar conosco no próximo episódio, que ele pode ser o que você está precisando, tanto para a sua empresa, para o seu negócio, ou até mesmo para abrir esse sonho que você tem aí de ser um empresário, um empreendedor de sucesso. Te vejo no próximo episódio.